Boa noite, gente. Estamos de volta aqui no Calcule Bem de Noite, né? Nós tivemos um probleminha na semana passada, mas aqui a gente está de volta, não é isso? E é isso aí, Jacó. Gente, isso aqui, no caso, seria... a gente tem que fazer, no caso do Calcule Bem de Noite, todas as terças-feiras. Quem está acompanhando bem aí, pode ter agende no seu tempo aí, às 9 horas, né? Hoje está entrando um pouquinho mais atrasado, mas é assim, todas as terças-feiras, o Calcule Bem vai estar compartilhando conhecimento, tirando algumas dúvidas, informando sobre as provas do Enem, outros vestibulares no Brasil afora, tá bom? Também nós falamos aqui de Belém do Pará, nós temos também vestibulares regionais, mas a gente vai informando tudo sobre matemática para ajudar você que está estudando, quer uma vaga na universidade, quer realizar o seu sonho, a gente vai estar aqui para tentar contribuir um pouquinho, não é isso? É isso aí. Gente, estava agora há pouco na turma online. Para quem não sabe, o Calcule Bem tem turmas presenciais e turma online. A nossa turma ela é voltada para, no caso, a preparação para as provas do Enem. E se você estiver interessado, siga aí, no caso, o Calcule Bem, aqui pelo YouTube, coloque na descrição, procure a gente, ou pelo Instagram, com o mesmo nome, Calcule Bem no Instagram. Você pode procurar a gente lá e dê uma mensagem para verificar se você estiver a fim de participar de uma preparação muito legal aqui no nosso estúdio, tá bom? E aí, Feio, o que você diz aí para mim? Quer um cafezinho também? Mais um café? Daqui a pouco. Vamos começar então. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gráficos, não é isso? A gente preparou algo sobre isso. Interpretação de gráfico. E a parte de interpretação ela é bem cobrada em provas, né? Em todas as edições das provas do Enem, né? Nas provas do INEP, nós temos a presença de gráficos. Então, a gente vai comentar isso hoje aqui com vocês. Participe, pessoal, coloquem no chat, curtam aí e divulguem. No caso, se vocês quiserem compartilhar para os amigos interessados para estudar matemática, tá bom? Vamos passar bem aqui, gente. Vamos passar para o Feio. O Feio vai começar com a gente. Vou colocar bem aqui rapidinho a parte dele. Trocando a câmera, valendo. Vamos nessa. Vamos nós. Bom, como o Jacó falou, interpretação de gráfico é uma coisa que é a primeira garimpagem que vocês vão fazer no dia da prova, né? É aquela folheada, identificar os gráficos que é mais perceptível e identificar como as questões mais acessíveis, né? Geralmente ela está misturada com estatística, geralmente ela está entrelaçada com função ou simplesmente com uma proporcionalidade ou a porcentagem e por aí vai, né? Bom, nós preparamos aqui duas situações, né? E uma é da prova passada, né? Vamos fazer o nosso comentário. Bom, ano passado, o Enem colocou uma questão desse tipo, né? Vou ler com vocês. Uma loja de roupas fixou uma meta de vendas de R$ 77 mil para um determinado mês. Tá? Essa foi a meta. O gráfico mostra o volume de vendas dessa loja, em real, nos 10 primeiros dias do mês e entre o dia 10 e o dia 20 desse mês, né? Pausa, rapidinho, vocês vão ver no gráfico, ele diz isso aqui para vocês. Ele pega e diz, ó, se vocês olharem, foram de 10 ao dia 20, tá? E aí, se passaram 10 dias, tá? A gente já vai interpretar o que acontece no gráfico. É tão simples, mas é só enxergar. Bom, nos seus dois únicos setores, infantil e adulto, suponha que a variação no volume, né, de vendas para o período registrado tenha se dado de forma linear. Então, se ele fala que foi de uma forma linear, ele quer dizer para vocês que foi de uma forma proporcional, acaba sendo sinônimos, não tem como não ser. É linear, é reta, é linha, né? A nossa conclusão, bom, dá uma marcada bem aqui, como mostrado no gráfico, e que essa tendência se mantenha a mesma para os próximos 10 dias. Ao final do 30º dia, ele quer saber bem aqui,
tá? Quanto é que vai ser? Deixa eu colocar prontinho, tá? Bem aqui no 30º dia. Quanto faltará no volume de vendas em real para que a meta fixada para o mês seja alcançada? Bom, gente, ele quer que vocês sigam a ideia linear, né? A ideia linear é o seguinte: o que foi que aconteceu daqui para cá, tá? Para nós, diminuiu. E é o adulto, né? De 18 mil foi para 15 mil. E é perceptível que houve uma redução de quanto? Tá? De 3 mil, né? Houve uma redução de 3 mil. Quantos dias se passaram para isso? 10 dias. Está aqui, né? A gente começa a perceber isso no gráfico. Bom, como ele quer o fim dos 30 dias, então é como se a gente continuasse a reta, tá? Mais ou menos isso aqui, tá? O que vai acontecer daqui para cá? Vai reduzir menos 3 mil, porque ele diz para vocês que é linear, tá? Então, se vai ter uma redução de 3 mil, de 15 mil, onde ele estava, vai para 12 mil. Percebam que isso aqui é o adulto, tá? Agora, a gente vai para o infantil, né? Ele colocou gráficos diferentes, ele colocou tracejado para vocês. Gente, se vocês olharem para cá, para o nosso tracejado, o que acontece, né? Até chegar aqui também nos nossos 30 dias. Percebemos que daqui para cá também houve uma redução de menos 1.000. 8 mil foi para 7 mil, né? E também em 10 dias. Então, quanto vai ser o nosso resultado bem aqui? Vai sair de 7 mil para chegar até lá, vai reduzir 1.000 e a gente vai concluir os 6 mil, tá? Bom, só que a pergunta do problema é o seguinte: ao final do 30º dia, quanto faltará no volume de vendas em real para que a meta fixada para o mês seja alcançada? A meta, gente, era os 77 mil, tá? Então, a nossa questão vai ser o seguinte: vocês vão pegar o adulto, né? Eu vou colocar bem aqui do ladinho. Adulto. Quanto foi que ele vendeu? Ele vendeu 18 mil, ele vendeu 15 mil e ele vendeu 12 mil. Então, dá para saber quanto foi vendido ao todo, tá? Basta, deixa eu só dar uma circulada mais bonitinha, basta a gente somar 18 mil com os 15 mil, com os 12 mil. E é uma soma bem rápida, tá? Bom, 18 mil com 12 mil dá 30, com 15 mil dá 45 mil para adultos. Nós vamos pensar agora no infantil. Quanto é que foi vendido? Foi os 8 mil, tá? Depois os 7 mil e depois os 6 mil, tá? E isso aqui, vamos lá, infantil. Somando 8 mil, que já tinha sido vendido, 7 mil e os 6 mil, a gente vai descobrir como resultado 21 mil. Bom, somando os dois resultados, é uma soma rápida, né? 45 com 21 vai me dar 66 mil. Mas a questão diz que é 77 mil a meta, né? E aí a pergunta do problema era: para que a meta fixada para o mês seja alcançada, quanto é que vai faltar daqui para cá, tá? Quanto que falta para chegar, né, no caso? Então, de 66 mil para 77 mil, vai faltar para nós 11 mil, tá? Então, basicamente, a gente estava com uma questão apenas de continha, somar, né, verificar, interpretar, né? Eles conseguiram colocar uma questão onde seguia uma projeção linear, então seguia uma pequena proporcionalidade, era o mesmo valor, era uma questão muito boa, tá?
E essa foi a questão recente. E agora com vocês, Eu quero fazer um comentário aqui, Feio. pode falar. Gente, é assim, na parte aí... Feio, mostra aí rapidinho o gráfico, pode ampliar um pouquinho? Ampliando o Isso. gráfico. A gente entende que um gráfico é considerado na parte proporcional, essa ideia da proporção, da parte linear, se as variações se manterem. Então, por exemplo, se o Feio falar assim, poxa, a cada 10 anos ele reduz 3.000, em algum momento, se lá na frente do gráfico, nesse mesmo espaço de 10 anos, ele reduzir 2.000, ele reduziu de forma diferente, concordam? Naquele mesmo espaço que tem. E aí não seria linear. Então, o que o Feio mostrou bem aqui? Ó? Feio, você pode mostrar bem na parte do tempo de 10 para 20 e de 20 para 30. O que a gente percebe, gente? Só marcando aqui, pessoal, rapidinho. De 10 para 20, passaram-se 10 anos. O que aconteceu nesses 10 Dias. anos? No caso de 10 para 20... Dias. 20 dias? Então, de 10 para 20, nós temos aqui um espaço de 10 dias. E de 20 para 30, mais 10 dias. Então, como o intervalo no eixo do X aqui do tempo é de 10 em 10 dias, se você perceber que as variações lá de decrescimento, no caso, são as mesmas nesses intervalos, é porque garantimos que o gráfico realmente é linear. Mas já pode acontecer uma situação que ele não é linear e pode enganar a gente na prova? Pode, pessoal. Isso que eu quero mostrar para vocês. Só vamos fazer um comentário sobre isso? Deixa eu trocar a câmera rapidinho aqui. E aí eu posso mostrar rapidinho para vocês justamente essa ideia. Trocando a câmera, vamos lá. Fique feio rapidinho. Pronto, mudou a câmera. Se tiver algum comentário aí. Pessoal, é assim, ó. O que a gente pode fazer aqui? Pode acontecer. Aqui ele falou linear, não foi? Eu vou fazer um comentário nesse espaço aqui. Eu vou colocar assim, ó. Vamos imaginar que eu tenho um gráfico desse jeito. Tá bom? Aí, nesse gráfico aqui, e o Enem gosta muito disso. Ele considera bem aqui no eixo horizontal e geralmente marca tempo. Por exemplo, esse de azul, ele representa um gráfico de produção de soja, por exemplo. E aí ele marca um pontinho aqui e diz que esse ano foi 2014. Tá bom? Aí o que acontece? Vamos imaginar que em 2016, no caso, eu tenho uma produção marcada bem aqui. E depois eu tenho aqui em 2018, no caso, uma marcação bem aqui. Aqui que o Enem vai costumar fazer, né? Ele vai colocar um gráfico, ou ele pode fazer assim, ó. Ele pegar esse gráfico de azul e deixar num estilo pontilhado. Assim, ó. Que ele não vai demarcar realmente um gráfico linear. Mas aparentemente esse gráfico é linear. Beleza. Se ele for linear mesmo, então, no espaço aqui de 2 anos, de 2014 para 2016 e 2016 para 2018, que é de 2 em 2 anos, a variação que ocorre aqui do ponto A para o ponto B tem que ser a mesma variação do B para o C. Então, por exemplo, vamos imaginar que aqui no ponto A nós tínhamos 50 toneladas de produção de soja. Aí, em 2016, passou para 70 toneladas. Então, a gente percebe que variou daqui para cá 20 toneladas. Então, para manter a proporção, para ser realmente uma função afim, o que variou aqui nesse espaço de 2 anos, como aqui também vai ser 2 anos, e vai ter que variar da mesma maneira, 20 toneladas. Tudo bem. Aí vem uma pergunta, aí pode ser um internauta, pode perguntar assim, e se de repente, nesse mesmo espaço de 2 anos aqui, de 2016 para 2018, a variação aqui não fosse 20, tipo, fosse 18, por exemplo. Se isso acontecesse, a situação na prova seria essa aqui, ó. Teria aqui um eixo, né? Aí nós teríamos aqui do ponto A até o ponto B, no caso, seria uma inclinação, que seria a variação de 20 toneladas. E quando fosse do B para C para 18, ele não seguiria na mesma reta. Ele ia ficar um pouco quebrado assim, ó. Desse jeito, ele ia perder um pouco da sua produção. Se fosse de B para C, ele variasse 18, por exemplo. Diminuiu um pouquinho. E aí, isso aqui, essa ideia, já tem 2 funções, 2 etapas. Tem a primeira, que é de A para B, que é uma reta, que tem uma variação, e de B para C, outra reta. Então, o que acontece? Como o Feio falou bem aqui sobre a parte de variação, a gente pode usar a ideia da proporcionalidade.
Só que a proporcionalidade, ela é uma taxa de comparação entre grandezas. E vocês já ouviram falar disso aqui, ó? A taxa de variação, variação do y pela variação do x. Na analítica, a gente chama de coeficiente angular. E na função afim, a gente chama de taxa de variação. Então, se de repente acontecesse isso, que eu mostrei agora no segundo desenho, essa quebra, nós temos aqui como se fosse duas partes de função. E aí é um tema que a gente vai falar aqui, numa outra aula, chamada função definida por mar de uma sentença. Ou seja, cada pedacinho desse gráfico aqui, por exemplo, de A para B e depois de B para C, é como se fossem uma função, cada uma delas uma função afim, pelo menos uma parte dela. E aí, por esse motivo, quando as inclinações mudam, então suas taxas também mudam. Tá bom? Isso aí. Quer fazer a outra aqui? Vou fazer a outra também. Vou só trocar aqui de novo a câmera, pessoal. Tem alguma pergunta aí? Vamos lá. A Cíntia está perguntando, mas no gráfico anterior a reta não estava quebrada. Não, isso aqui é só um comentário, né? Como garantir que a variação foi a mesma nos 10 dias? Como garantir? Porque ele fala na questão, se eu não me engano. Ele fala na questão para vocês. Não, lá em cima, feio. Isso. Que ela é de forma linear, como mostrado no gráfico. Marca aqui rapidinho. Pronto. Bem aqui. Então, quando ele falou que tem esse dado de forma linear, então ele vai seguir linear. Não houve quebra, não houve outra função, como o Jacó falou. Então, se tem uma quebra, seria outro gráfico, aí muda tudo. Quem é que fez a pergunta? A Cíntia Kelly. Cíntia, essa pergunta é bacana. É porque o que acontece? Ela fica preocupada. Lá na hora da prova, como é que eu vou saber? Como existe a palavra linear, então dá a ideia que é um gráfico de função afim. Só explicando, Cíntia, é porque ela está quebrada aqui porque a gente não conseguiu alinhar. Acho que é isso que ela está vendo, Jacó. Deixa eu trocar rapidinho aqui. Só verificar. Pronto, Cíntia. Agora está certinho. Vai mudar agora aí o gráfico para vocês, tá bom? Pronto, aí, ó, agora sim. Melhorou? Mas essa percepção da Cíntia foi bacana. Ela percebeu essa ideia, ideia, pior que eu fui explicando, nem vi que quebrou. Ela que percebeu. Não, tá certa. Boa observação. Boa observação mesmo, parabéns. Bom, e olha, é assim, ainda não dá para a gente dizer, porque vai depender do número de acertos, do que aconteceu na questão, só que muita gente erra. Né? A interpretação sai errada. É por isso que quando vocês fazem cursinho, vocês fazem convênio, vocês fazem curso específico, você começa pela proporcionalidade, porque é o que vocês têm que ter como uma base principal para resolver as questões. Se perguntasse para mim, eu ia considerar ela como média. Né? Nem fácil, nem difícil, porque realmente tem falhas. Jacó? Olha, eu tenho um comentário a respeito dessa parte bem aí. A prova do Enem tem muita proporção, mas não é só proporção. Vamos fazer um comparativo aqui. 2014 caía bastante proporção. Aí, de 2017 para cá, começou a se diversificar os assuntos e tal. E aí a gente percebe questões associadas a gráficos agora, associadas a outros temas. Então, essa questão, ela não é considerada uma questão, eu acho, no meu ponto de vista, do nosso ponto de vista profissional, a gente considera ela não uma questão fácil, não. Porque tem a questão da interpretação. Agora, se o gráfico tivesse completo, se tivesse todinho o gráfico lá... Só para olhar e botar o número... para olhar, aí seria considerado uma questão fácil. A pessoa, tem muitos alunos que erraram. Agora, a gente não tem como saber, porque a gente não tem microdados, né? A gente não tem como afirmar. O que a gente pode dizer é, quando a gente perguntou para várias pessoas, muitos erraram essa interpretação, BIM. Bom, vamos lá. E a outra questão... Trocando a câmera, vamos nessa, gente. Foi do PPL de 2022. O gráfico a seguir associa a distância percorrida em quilômetros com o tempo. Gasto por um grupo de carros que partiu de um mesmo ponto e se deslocou em um trecho de uma rodovia. Esse grupo parou em 3 semáforos, S1, S2 e S3, ao longo do percurso feito. As distâncias em quilômetros do ponto de partida a cada um dos semáforos, S1, S2 e S3, são quanto? Aí vem as alternativas. Gente, o que é parar no semáforo? Né?
A gente tem bem aqui um tempo, tá? A gente tem bem aqui um tempo. Ih, não gostei. A gente tem bem aqui um tempo e aqui temos uma distância, tá? Então, o que que a gente percebe? Aonde é que vocês percebem que houve uma parada, né? É quando o tempo correu ou quando o espaço não andou? É quando o espaço não andou, né? Ele se manteve o mesmo. Então, a gente pode dizer para vocês que bem aqui foi a primeira parada do semáforo. Podemos chamar de S1, né? Perceba, ele parou, tá? O tempo passa, o tempo nunca para, mas ele não anda. Porque a distância é vista no eixo vertical, gente. Então você percebe que não avança mais. E se manteve ao decorrer do tempo o mesmo posicionamento ali. Isso. E bem aqui vocês percebem, né, o segundo semáforo, o S2. Tá? E bem aqui vocês percebem o semáforo S3. Bom, mas a pergunta do problema é as distâncias em quilômetros do ponto de partida. Tá? Então, vocês vão analisar bem aqui quantos quilômetros foram andados aqui. Tá? Vocês percebem daqui para cá. O que aconteceu daqui para cá? Do 4 para? Do 4 para o 6. Deixa eu só marcar direito aqui. Pronto. Deixa eu só apagar aqui. Eu não enxergo. Bate uma claridade. Voltando. Temos um reflexo aqui. Pode ampliar, Feio. Tá. Pode ampliar um pouquinho aí. A interpretação que a gente tem, gente, né? Vamos lá. Bem aqui. O que vocês acham que aconteceu exatamente daqui para cá? Ele ficou parado 2 segundos, tá? E nesses 2 segundos, tá? Que quilômetro ele estava? Porque a nossa live, eu já estou ficando acostumado com online, eu fico esperando a resposta. Mas vamos lá. E aí daria o nosso 4. Percebam que quando vocês olham para a alternativa, vocês já têm 3 aí. Bom, na próxima parada, né, bem aqui, nós temos 2 segundos, tá? E aí a gente percebe que a distância em quilômetro dele seria de quanto? Que resposta vocês dariam? Tá aí, eu vou esperar agora, Jacó, porque tinham respondido. Estão participando agora, né? É isso aí, gente. Dê uma curtida aí também. Mas percebam que ele sai do 4 e vai para o 8. A resposta é 4 ou é 8? Percebam que tem alternativa para tudo aqui, tá? Então, ele sai do 4 e vai para o 8. Vocês marcariam 4 ou 8? A pergunta é as distâncias em quilômetros do ponto de partida. E aí, o que vocês me dizem? 4 ou 8? Diminui um pouquinho aqui. A resposta seria... Exatamente, Cíntia. A Cíntia, ela fala umas coisas que é exatamente o que eu queria ouvir. Se saiu da saída, não é para fazer uma variação, é 8, tá? E o S3 seria de quanto? O S3 seria de quanto? Estão participando, legal. Bacana mesmo, gente. E dou-lhe uma, dou-lhe duas. O que vocês acham aí? Suspense. 10. E acabou. Né? É como o pessoal está escrevendo bem aqui, Jacó. Tudo é um problema de interpretação. Tá? E aí, como a Cíntia falou, exatamente o que eu queria. É exatamente do ponto de partida, cada semáforo. Né? As distâncias em quilômetros do ponto de partida de cada semáforo. Né? E a Cíntia colocou perfeitamente, porque se ele não bota o ponto de partida, ele fala a relação de um semáforo para o outro, vocês teriam alternativa, teria que subtrair. Se fosse de um semáforo para o outro, a referência é o anterior. Aí por isso ia ter que fazer a variação, né? E teria o distrator. Teria o distrator. Tudo bem, gente?
Jacó, algum comentário? Vocês entenderam as nossas dicas de hoje? Essa foi a nossa parte de hoje do Calcule Bem de Noite. Gente, toda terça-feira nós estaremos aqui iniciando 21 horas, ou um pouquinho mais se tiver algum atraso e tal aqui. Mas o nosso objetivo é compartilhar, ter essa conversa com vocês toda semana. Nós teremos convidados, não é isso? Vamos começar a Vamos trazer ter convidados aqui, convidados. de outras áreas, gente. Vamos mandar. A gente já começou, né? O pessoal que está no Telegram, a gente já está mandando alguns materiais, estamos começando a movimentar, né? Sexta-feira já sai resultado da UEPA, Jacó. Né? Vamos dar uma paradinha, porque o pessoal aí vai comemorar com alguns que passaram, ou até vocês mesmos vão passar, mas lentamente a gente vai começar também a ajudar vocês lá no Telegram. Tá bom? É isso, pessoal. Só queremos desejar tudo de bom para vocês, uma excelente noite para todos e até a próxima terça-feira, tá bom? Tá bom. A Giovana com The Night. The Night. Ai, moleque, eu lembrei da Tatá agora. Beijão, gente. A gente encontra alguns ainda essa semana. Tchau. Dá print, marca a gente, marca o Calcule Bem aí. Valeu, galera. Até logo.